Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu começarei a desenvolver um novo trabalho. Agora também irei gravar questões inéditas criadas por mim para que vocês possam aprimorar o treinamento para os concursos que irão fazer. Então, eu montei 6 questões de geografia do Brasil e todo final de semana eu vou comentar 6 questões inéditas feitas por mim para que vocês possam ter uma preparação mais adequada para os concursos que irão fazer. Espero que gostem e caso haja qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários e eu terei o máximo prazer de responder. Moçada, eu comecei esse trabalho de hoje com 6 questões de geografia do Brasil. Então, eu vou alternar. Numa semana, eu gravo 6 questões de geografia do Brasil. Na outra semana, eu gravo 6 questões de geografia geral. Sendo assim, eu vou preparando vocês tanto para a prova do Colégio Naval, assim como para a ESA, SpaceX e vestibulares. Valeu, moçada! Tamo junto! A primeira questão, observe a imagem ao lado. Em dezembro de 2021 e janeiro de 2022 foram registrados um enorme volume de chuvas na Bahia que causaram enormes prejuízos ao Estado e municípios. Tomando por base a circulação atmosférica, é possível afirmar que as ondas de leste, típicas dessa época do ano, foram responsáveis pela formação de sistemas de tempestades na Bahia e norte de Minas Gerais. Essa afirmativa está errada, uma vez que as ondas de leste atuam aqui no litoral oriental da região Nordeste, principalmente no outono e no inverno. Ondas de leste é o nome que se dá a ventos que vêm do Oceano Atlântico procedentes do continente africano, que trazem umidade para o litoral oriental do Nordeste. As ondas de leste constituem um dos fatores responsáveis pelas chuvas de outono e inverno que ocorrem desde o litoral oriental do Rio Grande do Norte até o litoral sul da Bahia. Portanto, essa afirmativa está errada. B. A formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS, acima dos padrões normais, foi o fator responsável pela intensa instabilidade na Bahia e norte de Minas Gerais. Afirmativa correta. A zona de convergência do Atlântico Sul, ela se forma a partir do final da primavera, atuando também nos meses de verão, podendo ocorrer no início do outono. Então, a ZCAS forma um corredor de nuvens que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico. Como vocês podem ver nessa imagem de satélite, a zona de convergência do Atlântico Sul, bem ativa aqui na Bahia e também no norte de Minas Gerais. Sendo assim, a ZCAS, que esteve atuando nesse último verão, no finalzinho da primavera do ano passado, com uma intensidade acima dos padrões normais, foi responsável pela ocorrência de chuvas volumosas que causaram inundações, deslizamento de barreiras, destruição de pontes,
também enormes prejuízos ao setor agrário e algumas vítimas fatais. Então, a resposta correta, letra B. A C, a zona de convergência intertropical, nessa época do ano, avança em direção ao centro-sul do país, deslocando calor e umidade da Amazônia e causando muita chuva nas áreas onde atua. A ZECIT, zona de convergência intertropical, ela atua aqui no norte e também na porção setentrional da região nordeste. A ZECIT, ela não se desloca em direção à região centro-sul. A ZECIT é um dos fatores responsáveis pelas chuvas que ocorrem em boa parte do ano na Amazônia e aqui na porção setentrional da região nordeste, principalmente naquele período que eles chamam de quadra chuvosa, que vai de janeiro até o mês de abril. Então, resposta errada. Os sistemas frontais muito ativos nessa época do ano, quando a massa polar atlântica encontra-se com a massa tropical atlântica, foram responsáveis pela intensa instabilidade. Ora, final de dezembro, mês de janeiro, a ação da massa polar atlântica no território brasileiro diminui substancialmente, razão pela qual a incidência de chuvas frontais também diminui. Então, as chuvas frontais são mais comuns nos meses de outono e inverno. Podem até e também acontecem nos meses da primavera e verão, principalmente no início da primavera. Mas, como eu disse, também pode acontecer nos meses de verão. Mas, na verdade, os sistemas frontais, eles não são muito ativos nesse período mais quente do ano, razão pela qual a afirmativa está errada. A massa equatorial atlântica, procedente do hemisfério norte, deslocou sistemas de tempestades atípicas para Bahia e Minas Gerais, causando chuvas torrenciais. Ora, os ventos quentes e úmidos da Meia não chegam até o sul da Bahia, até o norte de Minas Gerais. A Meia, ela também vai provocar chuvas, principalmente na porção setentrional do Nordeste, no período da quadra chuvosa, que vai de janeiro até abril. Então, as chuvas no Nordeste setentrional, aqui em cima, elas são causadas ou pela ZECIT, a zona de convergência intertropical, ou pela massa equatorial atlântica. A Meia, ela não projeta seus ventos úmidos, a sua instabilidade até o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, razão pela qual a afirmativa está errada. Vamos para a segunda questão. Um dos temas em debate pela comunidade científica internacional e brasileira são os impactos que a destruição da floresta amazônica proporciona ao clima. A respeito do tema, é correto afirmar que, letra A, o avanço do desmatamento da floresta amazônica na sua porção oriental afetou positivamente o clima do sertão nordestino, que passou a registrar um volume maior de chuvas. Pelo contrário, o desmatamento da porção oriental da floresta amazônica tem sido, inclusive, responsável pela ampliação da área submetida à estação seca na região Nordeste. De acordo com alguns cientistas, na medida em que o desmatamento avança na Amazônia, é possível que o sertão nordestino se transforme numa região desértica, numa região árida. Sendo assim, esse desmatamento, ao contrário do que temos da afirmativa, é um dos fatores responsáveis pela redução das chuvas na porção ocidental do Nordeste e até mesmo em determinadas áreas do sertão nordestino. Letra B.
De acordo com os estudos feitos, o desmatamento tem alterado os padrões do processo de evapotranspiração na Amazônia, correto? Elevando dessa forma os padrões de umidade e precipitação. Aí está errado. A partir do momento em que o desmatamento avança, você tem uma alteração do processo de evapotranspiração. De acordo com cientistas brasileiros, o desmatamento da floresta amazônica já provocou uma redução de cerca de 30% da umidade relativa do ar nas áreas desmatadas. Então, há uma tendência do clima ficar mais seco. Ora, a partir do momento em que o desmatamento reduz a umidade relativa do ar, isso vai implicar também nos padrões de chuva de forma negativa. Então, nós teremos uma redução do índice pluviométrico, não só em determinadas áreas da Amazônia, como também do Nordeste e do Centro-Sul do Brasil. Então, a afirmativa está errada. Letra C. O desmatamento da floresta amazônica tem alterado os padrões de precipitação no Centro-Sul do Brasil, correto? Sendo um dos fatores responsáveis pelo aumento da frequência das crises hídricas na região, correto? Então, os cientistas já constataram que está havendo uma redução do índice pluviométrico na região Centro-Sul do Brasil, e uma das causas é justamente o desmatamento da floresta amazônica. Basta lembrar que nos meses mais quentes do ano, nós temos o deslocamento da massa equatorial continental, que traz calor e umidade da Amazônia para os estados do Centro-Sul. A partir do momento em que essa massa de ar, em função do desmatamento, ela perde parte da sua umidade, consequentemente, teremos aí uma redução do índice pluviométrico, afetando a região Centro-Sul do Brasil, causando crises hídricas e também secas que irão causar enormes prejuízos para o agronegócio. Então, resposta correta. D. Segundo os especialistas em clima, não há uma relação direta entre o desmatamento da floresta amazônica e as mudanças climáticas em curso no Brasil e em outros países do mundo. Claro que há, existe uma relação direta entre o desmatamento e as mudanças climáticas, porque o desmatamento não só altera os padrões de temperatura, como também altera os padrões de umidade, não se restringindo às áreas onde o processo de desmatamento está em curso, estendendo-se também para outras áreas do território brasileiro e outras regiões do mundo. Então, a afirmativa é errada. Pesquisas feitas por renomados cientistas constataram que o desmatamento em curso na Amazônia é benéfico para o agronegócio no Brasil Central, pois eleva o índice pluviométrico na região. Ao contrário, falei ainda há pouco, o desmatamento tem sido responsável pela redução do índice pluviométrico no Brasil Central e isso, de certa forma, tem causado, em determinados anos, enormes prejuízos para os produtores rurais da região. Sendo assim, resposta letra C. Vamos para a questão de número 3. Observe a imagem ao lado. Um dos problemas enfrentados pelo Brasil é o destino adequado do lixo. Mais de 40% do lixo produzido no país tem como destino final os lixões a céu aberto. A respeito do problema retratado, é possível afirmar que, letra A, os lixões a céu aberto estão localizados em áreas distantes dos centros urbanos, razão pela qual geram pouco impacto ambiental. Primeiro, que está errado. Normalmente, os lixões a céu aberto ficam próximos dos centros urbanos ou até mesmo, em alguns casos, dentro dos centros urbanos. E, além do mais, os lixões a céu aberto provocam inúmeros impactos ambientais, como a poluição do ar, a contaminação do solo e da água com chorume, o mau cheiro
E ainda a proliferação dos vetores transmissores de doenças. Então, afirmativa errada. B. O Brasil vem adotando de forma equilibrada e consciente políticas ambientais que estão solucionando completamente o problema do descarte do lixo. As políticas ambientais brasileiras deixam a desejar. Sabemos que a Lei dos Resíduos Sólidos, que entrou em vigor no ano de 2014, até hoje, 8 anos após, vários municípios ainda não cumprem o que a lei determina: a proibição de descarte do lixo em lixões a céu aberto. E o Brasil deixa a desejar em outras políticas ambientais, que inclui, inclusive, a preservação das nossas florestas e outros biomas existentes no Brasil. Sendo assim, essa afirmativa está errada. Letra C. Os lixões a céu aberto geram menos impactos ambientais do que os aterros sanitários, uma vez que, exposto sobre o solo, o lixo irá se decompor rapidamente. Tudo bem que o lixo exposto na superfície, pelo menos o lixo orgânico, se decompõe rapidamente, mas o lixo derivado dos metais, plásticos, papel, papelão, levará muito tempo para se decompor. E, além do mais, os aterros sanitários constituem um dos destinos apropriados para o lixo. O descarte em lixão a céu aberto é criticado em todos os países do mundo onde há políticas ambientais sérias, pelos inúmeros problemas socioambientais que isso acaba causando. Então, afirmativa errada. D. A Lei dos Resíduos Sólidos, que entrou em vigor desde 2014, eliminou por completo a deposição do lixo doméstico em lixões a céu aberto. Repare que essa afirmativa, ela contradiz o enunciado da questão. E por aí a gente já poderia descartar a letra D como afirmativa errada. Até mesmo porque a Lei dos Resíduos Sólidos, que entrou em vigor em 2014, de fato, não conseguiu até hoje eliminar por completo o despejo do lixo em lixões a céu aberto. Sendo assim, só restou a letra E. Os lixões a céu aberto poluem o ar, correto? Contamina o solo e os recursos hídricos com chorume, aquele líquido preto altamente ácido e tóxico. E ainda contribui com a proliferação dos vetores transmissores de doenças, insetos, roedores, vírus, bactérias, germes e outros agentes transmissores de doença que expõem as pessoas que trabalham nesses lixões e também residem próximas a esses lixões a riscos de contraírem determinados tipos de doenças. Então, a resposta, a letra E. Vamos à questão de número 4. O solo é a camada superficial da crosta terrestre formada pela ação do intemperismo ou meteorização das rochas, sendo de grande importância para o desenvolvimento das atividades agrárias. A respeito dos solos brasileiros e das técnicas de conservação dos mesmos, é possível afirmar que: letra A, a terra roxa, solo de origem vulcânica, correto, resulta da decomposição do basalto, encontrado no Planalto Meridional, correto, que pega boa parte do centro-sul do país. É um tipo de solo aluvial, errado, é o solo eluvial. Solo eluvial é aquele que se forma na área onde se processou a decomposição da rocha. Argiloso, correto, rico em matéria orgânica, errado, é um solo muito fértil, porém rico na sua composição mineral, sendo considerado um dos solos mais férteis do mundo, correto. Letra B. A rotação de culturas é uma técnica milenar trazida para o Brasil pelos portugueses. Não foi a rotação de cultura, e sim a rotação de terras, porque a rotação de culturas é uma técnica que acompanha a chamada agricultura contemporânea, agricultura moderna. Então já está errado.
consiste em dividir a propriedade em vários lotes, cultivando um de cada vez e deixando os demais em pousio. Errado. A técnica que faz isso é a rotação de terras, quando então os produtores rurais dividem a sua propriedade em várias partes, cultivando uma de cada vez. Enquanto uma está sendo empregada para a produção, as demais estão em pousio, descanso. É uma técnica apropriada para evitar o esgotamento precoce do solo. Então, essa afirmativa está errada. Letra C. O latossolo, típico das regiões tropicais do mundo, correto. Está presente em todas as regiões brasileiras. Sim, você pode encontrar o latossolo em todas as regiões geográficas, sendo um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar na zona da Mata Nordestina. Aqui está o erro. O solo que contribuiu para o desenvolvimento da cana-de-açúcar na zona da Mata Nordestina foi o massapê e não o latossolo. Então a afirmativa está errada. D. As plantações em curva de nível são recomendadas para as regiões que possuem formas de relevo arredondados. Ok. Tais como morros com formato de meia laranja. Correto. Região do Mar de Morros. Típicos no Mar de Morros encontrados no Sudeste. Afirmativa correta. A rotação de culturas é uma técnica utilizada pela agricultura moderna para conter a erosão do solo e reduzir os riscos de escorregamento da encosta. Essa técnica consegue reduzir em até 98% a perda do solo para a erosão. Então, afirmativa correta, letra D. Letra E. O solo de massapê encontrado no Planalto Central está errado. O solo de massapê encontrado na zona da Mata Nordestina é rico em óxidos de ferro e alumínio. O solo que é rico em óxidos de ferro e alumínio é o latossolo e não o massapê, podendo apresentar uma crosta ferruginosa denominada laterita ou canga, prejudicial à agricultura. É o latossolo que pode apresentar na sua superfície a laterita. Quando se forma, inutiliza a terra para o aproveitamento da agricultura e não o massapê. Sendo assim, a resposta correta, letra D. Vamos à questão de número 5. O Brasil possui a maior disponibilidade de água doce de origem fluvial do mundo. Todavia, nossos recursos hídricos vêm enfrentando uma série de problemas. Analise as afirmativas abaixo. Primeira, a bacia do Rio Amazonas possui cerca de 17% de toda a água doce de origem fluvial do mundo, correto? O Rio Amazonas possui regime misto, correto? Ele é formado pela fusão da neve que se acumula nos pontos mais elevados da Cordilheira dos Andes e também pelas chuvas que caem na Amazônia Sul-Americana. Foz mista, também correto. A foz do Rio Amazonas é do tipo delta e estuário, sendo assim, apresenta uma foz mista. É perene, ou seja, um rio permanente, flui o ano todo. Em toda a sua extensão no território brasileiro é navegável, correto. Você pode navegar do Oceano Atlântico até a cidade de Iquitos, no Peru, subindo o Rio Amazonas. Primeira afirmativa correta. Segunda afirmativa, o Rio São Francisco é o mais importante rio a atravessar o sertão nordestino, correto? Suas águas abastecem inúmeras cidades, correto? São utilizadas para irrigação da lavoura, estando livre das ações antrópicas, errado. Irrigação da lavoura, correto, porque nas margens do Rio São Francisco encontramos o mais importante polo fruticultor do Nordeste, sobretudo na região dos municípios de Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, onde a fruticultura irrigada cultiva ali aproximadamente 70 tipos de frutas diferentes. O erro está aqui, estando livre das ações antrópicas, errado. O Rio São Francisco vem sofrendo assoreamento, acúmulo de sedimentos no seu leito,
as suas águas são contaminadas por agrotóxicos e também esgoto doméstico. Enfim, as margens do Rio São Francisco, os pontos que foram desmatados, estão sofrendo erosão, um dos fatores, inclusive, responsáveis pelo assoreamento do rio. Afirmativa 3. As crises hídricas estão se tornando cada vez mais frequentes no centro-sul do país, correto. O problema decorrente das mudanças climáticas, do desmatamento das nascentes, do desperdício da água, correto. Afirmativa 3, corretíssima. Então, as crises hídricas que têm sido recorrentes aqui na região centro-sul do Brasil, elas são causadas não só pelas mudanças climáticas em curso, uma vez que estamos tendo uma alteração dos padrões de chuva em boa parte do centro-sul, está havendo uma redução cíclica do índice pluviométrico, e também o desmatamento das áreas de nascentes compromete a vazão dos rios, diminuindo assim o volume de água nos mesmos, e ainda o aumento do consumo, não só urbano, mas também o consumo da água destinada à agricultura, acaba fazendo com que essa conta não feche. Ora, se a disponibilidade de água não aumenta, pelo contrário, diminui em determinadas ocasiões, e o consumo aumenta, então isso faz com que a conta não feche e essas crises hídricas tornem-se mais frequentes. Afirmativa 4. A poluição dos recursos hídricos deriva exclusivamente da falta de saneamento básico e dos despejos de efluentes industriais, metais pesados nos rios. Exclusivamente, não, porque você tem a contaminação das águas causadas por agrotóxicos e fertilizantes químicos, você tem a contaminação da água causada pelo lixo que é despejado nos rios e por aí vai. Então, a poluição das águas, a poluição dos rios, ela conta com o despejo dos efluentes industriais, que são rejeitos das indústrias, principalmente os metais pesados, conta também com o lançamento do esgoto in natura, que é aquele esgoto sem tratamento, mas também existem outros elementos que também contribuem para a contaminação das águas, como, por exemplo, os produtos químicos empregados na agricultura, o lixo doméstico e por aí vai. Então, a letra A, se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Vamos para a última questão. Ao analisar a estrutura geológica do território brasileiro, é possível tirar algumas conclusões a respeito da sua relativa estabilidade geológica e o porquê da não existência de vulcões ativos em nosso país. Dessa forma, é possível afirmar ser verdadeira a afirmativa. Letra A. O território brasileiro possui um embasamento de origem sedimentar. Errado. O embasamento é de origem cristalina, datado da era pré-cambriana, razão pela qual os terrenos formados há bilhões de anos foram expostos à metalogênese. A metalogênese ocorreu exatamente na era pré-cambriana, principalmente na subera proterozoica ou algonquiana, quando então tivemos a formação dos chamados minerais metálicos, mas também a metalogênese aconteceu na era arqueozoica ou arqueana, não exclusivamente na era proterozoica. Sendo assim, a era pré-cambriana de fato está relacionada à metalogênese, só que o embasamento do relevo brasileiro não é sedimentar, e sim cristalino, razão pela qual a letra A está errada. B. A localização do Brasil próximo aos limites da placa sul-americana explica o porquê da formação dos cinturões orogênicos antigos originários do ciclo brasiliano. O território brasileiro está afastado dos limites da placa sul-americana. Então, não há uma relação direta entre a localização do território brasileiro e o ciclo brasiliano que deu origem aos cinturões orogênicos antigos que se formaram a partir do final da era proterozoica e também
ao longo da era paleozoica. Afirmativa errada. Letra C. Os terrenos cristalinos datados do Arqueozoico e Proterozoico deram origem ao complexo ou embasamento cristalino brasileiro, que na atualidade é denominado plataforma ou cráton. Correto. As plataformas ou crátons nada mais são do que a estrutura cristalina que, quando eu era jovem, estudei como complexo ou embasamento cristalino brasileiro. Afirmativa correta. Letra D. No Brasil, a possibilidade de ocorrer um abalo sísmico de forte magnitude é zero. Está errado. A possibilidade é pequena, jamais zero. Apesar de ser remota, o Brasil pode registrar um forte abalo sísmico, pois pela localização do território brasileiro na placa sul-americana, é impossível registrarmos um forte terremoto no país. Novamente, a palavra impossível dando sentido errado à afirmativa. A localização do Brasil nos garante uma relativa estabilidade geológica, mas não impede que possa acontecer em algum momento um forte abalo sísmico no território brasileiro, até mesmo porque no Acre já tivemos registro de abalo sísmico de mais de 6 graus da escala Richter. O vulcanismo esteve presente em nosso território, sobretudo no período Triássico da Era Mesozoica, quando um dos maiores derrames de rochas efusivas ou eruptivas básicas ocorreu no Planalto Nordestino. O erro está no Planalto Nordestino. Esse derrame de rochas efusivas ou eruptivas básicas ocorreu no Planalto Meridional, localizado na região centro-sul do Brasil. O período de maior intensidade vulcânica da história geológica do Brasil, de fato, ocorreu no período Triássico da Era Mesozoica. Portanto, fiquem atentos com essa questão. Moçada, espero que vocês tenham gostado da análise dessas 6 questões inéditas, são questões de minha autoria, e que isso possa ajudá-los a se preparar para os concursos e